Fala pessoal, tudo bem? Agora a gente vai dar sequência ao nosso projeto inicial, que é para fazer a inclusão de registros numa API simulada, fazer a consulta dos registros. A gente vai fazer todo o CRUD. Então essa parte a gente faz só a inclusão e a consulta. Na próxima aula a gente vai fazer a alteração e a exclusão. Então para a gente poder fazer o consumo da nossa API, a nossa integração com a API do JSON Server, a gente vai seguir os padrões de consumo de uma API REST, né? Que a gente vai usar um protocolo HTTP. E no protocolo HTTP a gente usa alguns métodos específicos. Então, vou usar o GET para consultas, o POST para inclusão, o PUT para fazer alguma alteração de algum registro e o DELETE finalmente para fazer a sua exclusão. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui a opção de fazer a consulta via método GET, que retorna o arquivo JSON, né, com uma lista de pessoas. Na sequência, a gente vai fazer a inclusão usando o método POST do protocolo HTTP para fazer a inclusão de um registro de uma pessoa nova. Então, inicialmente, vamos acessar aqui um prompt de comando, né? E vamos instalar o JSON Server. Né? Como que a gente faz isso? npm install, dentro da pastinha aqui do nosso projeto, né? Já estou aqui na projetos Angular, Angular CRUD. Vou dar um npm install JSON-server. Pronto, ele já terminou aqui a instalação. Vamos agora criar o arquivinho que ele vai simular, como se fosse a nossa API, que vai fornecer dados de pessoas que estão cadastradas em algum banco de dados. Tá? Para isso, eu vou minimizar aqui, vou voltar para o VS Code. Minimizei aqui a pastinha /app. Vou clicar fora aqui em qualquer lugar, né? Nessa parte cinza. Vou clicar aqui em nova pasta, new folder. Só digitar aqui backend. Backend. A gente vai criar uma pastinha só para poder simular como se fosse o back-end, né? Como se fosse um banco de dados que está sendo consultado. E vou adicionar aqui um novo arquivo, new file. Botão direito, new file, db.json. E aí eu vou colar um JSON que eu já tenho aqui pronto, né? Vou mostrar aqui para vocês. Tem aqui uma lista de pessoas, né? A lista começa e termina na linha 2 e na linha 15. Vou ter aqui duas pessoas fictícias cadastradas, né? O Enzo e a Valentina. Tem aqui duas pessoas. Por enquanto a gente vai usar essa lista para fazer consultas. Depois a gente vai adicionar novos itens a essa lista. Agora, vamos ver como que a gente faz para poder simular a API, né? Como que a gente sobe a API? Então, primeira coisa, eu vou voltar aqui para o nosso projeto, ou melhor, para o prompt, e vou ir para a pasta da API. Vou lá, cd espaço backend. Vou dar um JSON-server, db.json. Ele vai passar a escutar aí as mudanças desse arquivo db.json. Deixa eu só colocar um npx antes. JSON server db.json. Pronto, está acessando aqui, ele já está disponível, está escutando na porta 3000. A gente não vai fechar mais esse prompt de comando, né? Vamos ver como é que está a nossa API. Vamos consultar aqui, abrir um navegador. Localhost, ao invés de ser porta 4200, que é a do Angular, a porta que o JSON Server escuta é na 3000. Né? Se eu colocar assim 3000 direto, ó, ele vai dar que eu tenho só um recurso. Né? Por que eu sei que é 3000? Vamos ver aqui. Vou pegar aqui o nosso prompt de comando. Ó. Ele está escutando aqui na porta 3000 nesse endereço, localhost 2.3000. Se eu quiser acessar direto o recurso de pessoas, eu acesso um endpoint, que é onde eu tenho um recurso barra pessoas que me lista as pessoas. Se eu acessar a raiz, ele lista todos os endpoints, e aí eu posso clicar e navegar para o endpoint, que vai me dar aqui a informação das pessoas que estão cadastradas. Então agora, para a gente poder acessar e consumir a API, eu vou voltar aqui para o VS Code e vou criar o nosso serviço. Então, comando para criar ng espaço g de generate service. ng service, vou colocar aqui uma pastinha chamada services. Eu posso ter mais de um serviço. E vou colocar aqui o nome do serviço, pessoa. Vai ser um serviço para consulta, alteração e inclusão de pessoas, né? E a exclusão de pessoas. Ele já criou aqui os arquivinhos. Então, se abrir aqui a pastinha app, vai ter a pastinha services. E lá dentro vai ter a pessoa service.ts. Ele também cria um arquivo de testes
que a gente não vai usar agora, vou até apagar ele, para não confundir. Pessoa Service, por enquanto ele está em branco, né? Ele é um serviço injetável, a gente vai utilizar ele a partir do nosso módulo raiz, né, da aplicação. Vai atualizar daqui a pouquinho o app.config. Mas antes, eu vou criar uma outra pasta aqui dentro de Service. Vou dar um New Folder, criar uma pasta de tipos, Types, que é onde a gente vai definir o contrato de um serviço, né? Então, eu vou consumir um serviço e aqui ele vai ter que me retornar no padrão para eu validar se o padrão está adequado. Vou dar um New File, vou dar um nome aqui types.ts. Aqui dentro a gente coloca todos os tipos de contratos que a gente vai ter, né? Então, primeiro a gente vai ter um contrato de pessoa. Então, as pessoas que eu consumir desse serviço vão ter que ter o ID, um nome, sobrenome e data de nascimento com esses padrões, né? Com esses formatos, esses tipos. Então, a gente usa esse cara para poder validar aí o retorno da API e já criar os objetos necessários para a gente poder trabalhar com eles na nossa página. Então, vamos lá, vamos montar aqui o nosso serviço. Vou acessar aqui o nosso serviço, tem aqui um consultor vazio por enquanto. Então, antes do consultor, eu vou criar aqui uma variável, né? Vai ser uma variável somente leitura, read only, e vai ter o endereço da nossa API, que vai ser http localhost porta 3000. E aqui eu estou acessando o endpoint de pessoas. Para isso, eu preciso usar um objeto que permite fazer chamadas HTTP. Então, eu vou injetar esse objeto aqui no meu consultor. Vou colocar aqui private HTTP HTTP vai ser o nosso objeto. HTTP client. Vou importar do módulo aqui do Angular. Tá? Só clicar, ele já importa aqui o HTTP client. Está pronto para a gente poder usar na nossa aplicação. E aí, eu vou criar um método de listagem. Listar. Ele vai me retornar o quê? Um observable, na verdade, uma lista de pessoas, né? E ela é um observable, é uma chamada assíncrona. Então, a gente usa observables para fazer chamadas assíncronas. Então, assim que terminar a chamada, ele executa o trecho que está dentro aqui das nossas chaves. E, finalmente, vou mandar retornar o quê? Uma lista de pessoas, né? Vou usar o nosso objeto HTTP para fazer a requisição via método GET. Então, vou fazer uma solicitação via método GET. E coloco aqui o tipo do retorno, vai ser um objeto, uma lista de objetos pessoa. E passo o parâmetro para a chamada. Para onde que ele vai chamar? Ah, ele vai chamar para a nossa API, que a gente definiu ali o endereço lá em cima. Né? Legal. O que ele está reclamando aqui? A gente precisa importar alguns tipos. Passo aqui o mouse, dou um quick fix, add import, para ele entender o que é o objeto pessoa. Tá? Para a gente conseguir chamar isso de qualquer lugar, a gente precisa customizar aqui o app.config. Né? Vamos procurar ele aqui. Então, app.config. A gente vai deixar esse HTTP client disponível para qualquer parte da minha aplicação. Né? Aqui ele usa um padrão de projeto conhecido como singleton. Né? Então, a gente usa o singleton para conseguir acessar esse recurso. Então, antes aqui do provide zone changes, vou dar um vírgula, vou dar um import providers from, já até apareceu aqui para mim. Quero importar o HTTP client module, né? Que é o que me dá o HTTP client e outros recursos. HTTP client module. Vou importar esse cara, né? Tem até uma versão mais nova, né? Mas vamos usar essa por enquanto. Ele está falando aqui que está obsoleto. Vamos deixar assim. Depois a gente pode atualizar essa informação. Essa é uma informação mais recente. Legal, vamos voltar aqui para o nosso service. Já temos o serviço pronto para fazer consulta, né? Tem um método listar, em que a gente vai fazer a busca para a nossa API. Vamos consultar a API via método GET do protocolo HTTP. E aí ele vai me retornar uma lista de pessoas. Legal, agora já tem o serviço. Vamos customizar o nosso componente de listagem. Vou aqui em Pages, pessoa listagem.
Ele por enquanto estava em branco, né? Estava só com a informação default. Vamos primeiro customizar aqui o nosso TypeScript, depois a gente volta para o HTML, tá? Então eu vou criar aqui uma lista de pessoas para ele poder retornar aqui para a página, né? Para o nosso componente. Então eu vou criar aqui lista pessoas. Ele vai ser do tipo uma lista de pessoas, né? Inicialmente ela vai ser vazia. Vou importar aqui o tipo de pessoas, está aqui sendo feita a importação. E para poder usar o serviço, eu preciso injetar o serviço aqui no construtor desse componente de listagem de pessoas, né? Estamos aqui, pessoa listagem componente.ts. A gente vai consumir aquele serviço que a gente criou, que é o pessoa service, né? Mas aí eu preciso injetar o serviço. Então, para fazer isso, vou colocar aqui private service, dois pontos, pessoa service. Já até apareceu aqui para mim, é só clicar, ele já importa para a gente. Vou dar uma vírgula que a gente vai usar também o roteamento, né? Então eu preciso injetar mais um elemento aqui, ó, private router, da classe router. Vamos importar esse cara também. Legal, já tem aqui os recursos prontos para poder usar o serviço, né? Por enquanto eles estão sem ser utilizados. E aonde que eu vou usar isso? Eu vou usar isso dentro do nosso... depois que ele construiu o componente, eu preparei todos os serviços, injetei os serviços, aí eu consigo usar. Para isso, eu preciso implementar aqui o método chamado onInit. Então, quando a gente faz isso, a gente vai precisar criar um método chamado ng-onInit, que é o método que a gente está herdando aí, né? Está implementando dessa interface. É aqui que a gente faz a chamada this.service. Onde está esse service? Esse cara aqui que a gente injetou no construtor. E aí eu vou fazer uma listagem, né? Vou buscar todas as pessoas. Listar, abre e fecha parênteses, que é um método, né? E eu vou me subscrever nesse método. Então, quando ele retornar alguma coisa, eu vou receber a resposta, que vai ser uma lista de pessoas, né? E vou usar aqui uma arrow function para pegar a minha lista de pessoas que eu defini aqui em cima, né? Então, this.lista pessoas vai receber as pessoas que vieram lá da nossa API, tá? Então já temos aqui o TS pronto. Vamos agora ver como é que funciona o nosso HTML. Então vamos iniciar editando o nosso HTML, né? Vamos apagar aqui esse código que já estava aqui antes. Vamos criar uma div. Essa div a gente vai usar uma classe CSS, que depois a gente vai criar o nosso CSS. Container, né? O nosso container principal vai ser essa div. Aí eu vou criar um table, né? Uma listagem, só que dentro de uma tabela. Vou criar aqui um table head para fazer as colunas, né, da tabela. Uma linha aqui para poder colocar o cabeçalho. Table head vai ser primeiro o ID. Vou repetir isso algumas vezes. Alt Shift para baixo, ele repete o nosso código, né? A linha que a gente está selecionando. Então, nome. Vou colocar aqui o sobrenome. Data de nascimento. E as ações que a gente vai poder fazer, né? A gente vai poder editar e excluir novos elementos. Então, o TableHead está pronto. Falta o nosso tebare, né? Que é o corpo da tabela, né? O conteúdo da tabela. Tebare. Fecho ele aqui. Como que eu vou montar o tebare? Eu vou usar aqueles itens que vieram do serviço, né? Então, se eu estiver aqui, eu vou consultar o serviço na hora que eu carrego o nosso componente. Depois que ele estiver carregado, eu vou iterar sobre o serviço usando for, né? O @for. Vou fazer primeiro a condição, abre e fecha os chaves, né? Para ele parar de reclamar. E aí eu vou colocar as informações que eu quero percorrer. Quero percorrer uma lista de pessoas que está dentro do meu lista pessoas. E vou acompanhar cada pessoa. Legal.
para cada pessoa ele vai criar uma linha, vai criar um TR, né? Vou criar aqui um TR, Table Row. Vamos criar uma célula para pegar os dados da pessoa, né? Então, primeiro vou pegar aqui pessoa.id. Vou dar um Alt Shift para baixo. Ele vai copiar essa linha. Vou pegar aqui o nome. O sobrenome. E a data de nascimento. No outro TD, ele vai ter algumas opções de botões, né? Vamos criar aqui os botões para a gente visualizar. Vai ter aqui um botão. Vou já fechar ele aqui. Vai ter uma classe específica para o botão, btn editar. Vamos criar aqui um router link, né? Para ele poder navegar para uma outra página. Router link. Depois a gente importa ele na nossa TS. Vamos colocar aqui, ó, ele vai para uma página, para uma rota de alteração. A gente precisa criar essa rota ainda, né? A gente não fez a página de alteração ainda. E vou pegar o ID para passar para essa rota. Editar. Alt Shift para baixo. Copiar essa linha. Agora eu vou criar um botão de excluir. A rota aqui é mais simples, né? Não vou criar essa rota usando o router link da forma que a gente fez. Vou só clicar aqui, ó, criar um event bind para um método excluir que a gente ainda vai criar, né? Vamos deixar ele pronto por enquanto, em que a gente vai receber aqui o pessoa.id, tá? Ele está reclamando porque ele não tem o router link importado, então a gente precisa utilizar isso dentro do nosso pessoalistagem.component. Vamos lá para poder configurar isso. E porque a gente não definiu ainda o método excluir. Então, vou clicar aqui no pessoalistagem component. Então, vou importar aqui a classe routerLink. Ele já diminuiu a quantidade de erros. Agora ele só está dando erro no método excluir, né? Vamos criar aqui o método excluir. Depois do ng uninit, vou dar um enter. Vou criar aqui o método excluir para a gente, pelo menos a assinatura do método, né? Não vou implementar ele ainda. Vou dar aqui excluir. Ele vai receber um ID, que vai ser um número. E depois a gente vai se preocupar com esse cara para poder implementar, tá? Pronto, salvo. Aqui ele ainda está dando um errinho, né? Mas vamos ver o que aconteceu. Aqui, o ID, ele assume que eu vou passar. Então, para eu garantir que não vai ser nulo, eu vou colocar esse operador aqui para garantir que a informação que eu vou passar não vai ser nula, tá? Então, o que a gente fez? A gente criou aqui o HTML, criamos o TS, falta criar o nosso CSS. Então, eu vou colocar aqui o CSS. Vou só mostrar aqui para vocês como é que está o CSS. Tem aqui container, a nossa div principal, que vai ser a classe container. A informação da tabela, quanto espaço que ela vai ocupar, 90%. Cabeçalho, as linhas, o botão, os botões de edição, de exclusão e de inclusão. Tá? Vamos testar esse cara aí. Então vamos só testar. Vou abrir aqui o nosso navegador. Só que antes eu vou abrir aqui o terminal e vou abrir mais uma janelinha, né? Essa janelinha é para subir a API, eu não vou mexer nela. Eu não quero PowerShell, eu quero um terminal simples do prompt de comando. Vou voltar aqui para o nosso projeto, cd projetos Angular, cd Angular CRUD, ngserve, né, para a gente poder servir a aplicação. Então, um terminal para servir a aplicação, o outro terminal é para servir aqui a nossa API. Já está no ar, vou abrir aqui uma nova janela, localhost porta 4.200. Vamos fazer o login, né? No login, ele já redireciona para a tela de listagem que a gente criou agora. Vamos ver como é que ficou. Confirmar. Ele já está buscando as informações que estão dentro do nosso JSON. Então agora vamos nos preocupar com o nosso formulário de cadastro, né? Vou voltar aqui para o nosso VS Code.
Primeira coisa, eu vou criar um serviço. Vou lá na minha pastinha Services, Pessoa Service. A gente só tem um método para listagem da API. Eu não tenho aqui um método para inclusão. Então, eu vou criar aqui um método para inclusão. Método incluir. Ele vai receber como parâmetro uma pessoa, né, o objeto da classe pessoa. E vai, depois que fizer a inclusão, vai retornar um observable pessoa. Né? De repente, a gente inclui e já resgata o valor que foi incluso. E aí eu vou retornar aqui o resultado dessa inclusão. Primeira coisa, eu vou chamar o nosso objeto HTTP, que a gente definiu lá no nosso consultor, para fazer a comunicação com a API. Só que agora eu vou usar o método post. E aí, esse método post, eu vou passar um objeto pessoa, né? Vou passar então aqui como parâmetro o endereço da minha API e a pessoa que eu vou preencher a partir da minha aplicação. Né? Eu vou pegar os dados da pessoa do formulário. Esses dados do formulário vão ser enviados via método post para a nossa API, para esse endereço aqui. É o mesmo endereço, só mudou aqui o método post. Tá? Agora, a gente vai criar o formulário de cadastro. Então, vamos lá. Para criar o formulário de cadastro, a gente já sabe, né? ng espaço g c de componente. Ele vai ficar também dentro da pastinha pages. E o nome do formulário vai ser pessoa form. E aí eu vou dar um skip tests para ele não criar aquele arquivinho de teste. Ele criou aqui o nosso pessoa form. Tem um CSS, está em branco, o HTML tem só informação simples e o nosso TypeScript. Vamos primeiro configurar o nosso TypeScript, né? Vai ter a lógica aí do nosso cadastro. Então no pessoa form, eu vou criar aqui um título, né, do formulário. Cadastro de pessoas. Depois a gente vai usar esse mesmo formulário para alteração também, né? Aqui é string, né? E aí a gente coloca a informação do cadastro. Vamos colocar também o tipo da pessoa. Eu vou cadastrar uma pessoa que é do tipo pessoa. Inicialmente vai estar vazio. E aí eu preciso importar aqui esse tipo. Vamos importar aqui para o nosso formulário. Legal. Vamos agora injetar o serviço, né, de pessoa service dentro desse componente pessoa form component. Então para isso eu vou usar o consultor, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Aqui nos parênteses eu vou importar aqui o service, né, eu vou injetar o service, que vai ser o nosso componente, o nosso serviço, né, pessoa service. Ele já importou aqui para a gente, né, tá aqui pronto. E vamos usar também alguns objetos para fazer o roteamento. Depois que eu incluir, ele vai redirecionar aqui a gente para a página de listagem. Router. Vamos importar esse cara também. E vamos importar o private route para usar o activate route. Legal, já tenho aqui os serviços disponíveis para poder utilizar e fazer o consumo da API, ou melhor, fazer a inclusão na API. Tá? Vamos só fazer o método para fazer a submissão dos dados. Né? Submeter, abre e fecha parênteses. Nesse método eu vou colocar aqui o acesso para o meu serviço. This.service. Vou acessar aquele método que a gente criou, que é o incluir. Abro parênteses. Vou passar o que? O objeto pessoa, que vai estar preenchido lá pelo nosso HTML. E vou fazer uma subscrição, porque é uma chamada assíncrona para a nossa API. Faço aqui uma arrow function. Depois que ele retornar da API, eu vou navegar para a tela de listagem de pessoas. Aí eu vou colocar aqui a rota barra pessoas para ele poder listar aqui, ou melhor, navegar para a rota de pessoas. Tá? Já temos aqui o teste pronto. Falta só fazer o HTML, né? E depois a gente coloca aqui o CSS também desse HTML. Então o HTML aqui, por enquanto, ele está sem nada, né? Vamos apagar esse código de exemplo.
Vamos criar a nossa div, que já está acostumado, né? Nossa content container. Esse content container depois a gente poderia até adicionar no app.styles, né? A gente pode colocar como estilo global, né? Nesse styles.css, melhor dizendo, tá? A gente está usando bastante, depois a gente pode colocar lá. Vou colocar aqui um H1 para colocar o título, usando aqui interpolação. Legal. Já tem o título do formulário, vou criar aqui um form, né? A tag form. Vamos colocar aqui um label. No nosso caso, como não é uma API de verdade, é uma API simulada, a gente vai passar o ID fixo, né? Porque se fosse uma API que consome do banco, que acessa o banco de dados, ela criaria o ID automaticamente para a gente, tá? Mas por enquanto a gente vai passar fixo para poder fazer essa simulação. Vamos colocar aqui a classe do input, input ID. O ID também vai ser input ID. Nome, né? Input ID. O texto de ajuda, placeholder, digite o ID. É um input do tipo texto, text. E aqui eu vou usar o ngModel, né? Então, vamos usar aqui um recurso de ligação bidirecional, que nem a gente aprendeu no comecinho do curso. Então, para isso, depois eu preciso importar o Formers Module lá no nosso TS, tá? O que ele vai fazer? Toda vez que eu colocar um ID, ele vai atualizar o pessoa ID lá no meu objeto ID que a gente criou, tá? Aqui tem uma coisa a mais, eu fechei com as chaves, ou melhor, o colchete a gente fecha aqui, na frente do ngModel. Agora sim, vou fechar aqui um input. Vou só corrigir aqui o ngModel, vou voltar aqui para o nosso TS. Por quê? Porque eu preciso importar aqui o Forms Module. Importei o Forms Module, volto aqui para o HTML. Como eu vou fazer isso várias vezes, vou selecionar Alt Shift para baixo, ele copia. Vou fazer isso 4 vezes, tá, gente? Então vou copiar, vou mudar só os dados. Ao invés de ser ID, não vai ser ID, vai ser o nome. Aqui é input nome. Digite o nome. Pessoa.nome. Aqui vai ser o sobrenome, né? Sobrenome da pessoa. Pessoa.sobrenome. Então eu estou atualizando todos os dados do objeto pessoa no formulário, né? Na hora que eu digitar, ele já passa as informações para as variáveis dentro do nosso objeto. Input nascimento. Aqui vai ser a data de nascimento. Aqui a classe só tem um detalhe, a gente está usando uma classe diferente, tá? Vamos colocar aqui o ID dele certinho, input nascimento, digite, melhor, placeholder nesse caso. Já não precisa do placeholder porque o próprio componente já é um seletor, né, de datas. Então vamos tirar isso aqui. Ele vai ser do tipo date, que a gente vai mudar o tipo do data de nascimento. E o ngModel vai ser a data de nascimento, dt nascimento. Só algumas correções. Onde está input class, vai ser uma classe que vai ser comum a todos, né? Um input simples. Para o nome, para o sobrenome e para a data de nascimento. E aí eu preciso fazer o link com o botão, com o evento submeter. Então eu vou colocar aqui um botão. Ele vai ter uma classe input-submeter. Vou colocar aqui um evento que vai chamar o evento submeter, né, que está dentro do nosso form. A gente já criou aquela
aquele evento no nosso no TypeScript. Vamos só conferir se tem mais alguma coisa faltante. Tem um ID, tem um nome, sobrenome e a data de nascimento, tá? Os tipos aqui são todos texto, menos o tipo de data de nascimento, que é como data, tá? Vamos só ver se tem uma rota criada para esse cara aí, né? Eu vou aqui no app.roots.ts. A gente precisa criar uma rota, porque não tem uma rota criada para o formulário de cadastro, né? Vamos criar nossa rota para poder acessar esse formulário. app.roots, crio aqui mais uma nova rota. Path, vamos colocar aqui o caminho. Quando acessar pessoas/incluir, ele vai acessar o nosso componente pessoa form. Pessoa form component. O título vai ser pessoas. Incluir. Opa. Legal, já tenho aqui a rota criada. No nosso componente de listagem, eu preciso ter um botãozinho para, a partir da listagem, acessar o formulário de cadastro, né? Que a gente não fez esse botão inicialmente. Então vamos criar, né? Depois do table, vou descer aqui a barra de rolagem. Depois termina a tabela. Vou criar aqui um outro botão, button. Vai ter aqui btn traço incluir. Tem uma classe para ele também. Ele vai ter um router link que vai redirecionar para aquela rota que a gente criou, né? Barra pessoas, barra incluir. O nome do texto aqui vai ser incluir, tá? Faltou só a gente colocar o CSS do pessoa form component. Então vamos colocar isso agora para não esquecer e tentar visualizar a página. Tá aqui o CSS, eu coloquei aqui para vocês. Vamos percorrer aqui para vocês visualizarem. Mesma coisa, né? Content container. Tem aqui uma informação do form, né? Especificamente a borda, espaçamento, as informações dos inputs. Uma mensagem, se a gente quiser adicionar mensagens dentro do HTML, né? E outras informações relevantes, tá? Então tem aqui o HTML, o TypeScript e o nosso listagem também a gente adicionou aqui o botãozinho de incluir. Vamos ver se funcionou, vamos ver se pelo menos ele acessa o formulário. Então vamos testar, vou abrir aqui o Explorer. Abrir aqui o navegador. Já estamos aqui na página de listagem, né? Localhost / pessoas. Por enquanto só tem 2 pessoas, né? O Enzo e a Valentina. Vou clicar aqui em incluir. Vou colocar os dados de uma nova pessoa, né? Então vai ser aqui a Ana Soares, né? Vamos escolher aqui nosso calendário. 2005, janeiro, 16 de janeiro. E vamos cadastrar. Está aqui com os dados da Ana Soares. A gente já tem aqui uma forma de incluir, né? E ele já automaticamente listou, né? Vamos ver se ele atualizou a API. Vou consultar aqui a API, dar um refresh. Pronto, ele atualizou aqui a nossa API. Então já fizemos a inclusão e a consulta dentro do Angular. Aí nós vimos como que a gente faz para instalar o JSON Server e funciona como fosse uma simulação de uma API, né? A gente cria a nossa própria API fake. E a gente usa o Angular para poder fazer a comunicação com essa API usando os métodos adequados para uma API REST, por exemplo, que são o método GET para consulta e o POST no caso da inclusão. Então a gente fez o método GET para fazer a listagem das pessoas e usamos o método POST para fazer a inclusão de novo registro, né? E aí a gente consegue atualizar o repositório que a gente estava utilizando dentro dessa API, tá? Então fique ligado, no próximo vídeo a gente vai concluir fazendo a parte de exclusão e de alteração. Valeu pessoal, obrigado e até a próxima.